Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos ler também a primeira carta, capítulo 4, versículo de número 14, porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito essa temática para o jovem Timóteo. Então vamos fazer isso assim também. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Curve a sua cabeça. Deus, muito obrigado por esta noite em que estamos em Tua presença, neste lugar sagrado, neste ambiente santo. E, Deus, invocamos a manifestação do Teu poder para que possa permanecer sobre nossas vidas e o Senhor seja glorificado. E que seja uma noite de despertamento de dons, Deus. Que possamos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para Te servirmos enquanto igreja. Nos abençoe, Pai. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia na cadeira. Você vai falar com pelo menos 2 ou 3. Você vai dizer para ele que bom que você veio. Isso. Ministra uma palavra para ele aí. Fala aí, se movimenta aí, sai do seu lugar aí. Fala com 2, 3, 4, 5. Diga que bom. Glória a Deus. 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 Senta aí, isso. Libera um aplauso aí enquanto você senta. Eita, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Família, nós estamos no nosso segundo encontro na série Desperta o Dom. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a temática de uma forma um tanto que introdutória. Hoje também nós vamos continuar ainda tratando dentro de uma introdução do assunto. Na semana que vem, querendo Deus, nós começamos a falar dos dons propriamente dito, definindo cada dom. E é claro que nós queremos aplicar isso a um momento de oração no final do culto, com a imposição de mãos, porque eu acredito na Bíblia. Quantos acreditam na Bíblia? Se a Bíblia diz, eu creio. Vou reforçar. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, então está na Bíblia que se você ora com imposição de mãos, os dons são despertados. Então, no final, nós vamos fazer justamente isso, fazendo uso do presbítero, pastor, tudo isso é uma palavra só, dentro do original. Nós vamos orar, impondo as mãos sobre os irmãos, e eu também quero passar por esse processo, por essas orações, não só para que o dom seja despertado, eu já disse aqui, mas para que o dom seja dinamizado, porque talvez você já saiba o dom que você tem ciência, tem certeza, e por que não dinamizá-lo ainda mais para que ele possa ser usado por você com uma capacidade maior, com uma capacidade de explosão. Eu acho isso aqui extraordinário, porque dom, talento são tesouros eternos, só nós temos. Você está comigo aqui? E olhando por esse lado, passando por esse princípio, nós somos ricos, irmãos. Temos tesouro do céu dentro de nós. Temos dons e talentos dentro de nós. E na semana passada, eu comecei falando, e vou só relembrar, porque eu acho importante para a gente dar continuidade nessa fala introdutória. Começamos a falar que, apesar de nós lermos acerca dos dons no Novo Testamento, eles estão inseridos no Antigo Testamento. Na verdade, desde a eternidade, ainda antes da fundação do mundo, havia na mente eterna de Deus, segundo Romanos 16, 25, o apóstolo Paulo fala que a igreja estava oculta na mente de Deus.
já havia na mente de Deus um planejamento para toda a sua criação, e nesse planejamento estava incluído a igreja estava incluída na mente dele como habitação do eterno nesta terra, né? A gente entendemos que dentro desse plano, Deus envia seu Filho, Jesus, que comprou a igreja, se tornou o fundador da igreja, o proprietário da igreja, pelo fato dele ter tomado uma forma humana, dele ter morrido por nós, por ele ter ressuscitado, vencido a morte. Ele tem um direito, ele adquiriu o direito de ser dono desta igreja. E a importante função de gerenciar a igreja, de administrar a igreja, é justamente o Espírito Santo. E nós entramos dentro desse planejamento que nasceu lá na mente eterna de Deus, nós entramos como cooperadores, nós entramos como trabalhadores, cada um de nós. E baseado no capítulo 2 de Efésios, do verso 20 ao verso 22, Paulo declara que a igreja é uma habitação de Deus na terra. Quer dizer, Deus se movimenta na terra através da igreja também. Deus age na terra através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, é fato que Deus, através da sua presciência, sabendo que o materialismo oriundo do pecado iria levar o homem a tentar excluí-lo da sua própria vida, Deus então forma a igreja como habitação dele. Mas para a igreja ser uma habitação na terra, para ela exercer essa importante atividade na terra, ela tinha que viver sobre duas condições: crescimento e edificação. Diga crescimento, diga edificação. Crescimento e edificação. No crescimento, nós vemos, ele mede a quantidade de vida que existe na igreja, o crescimento. E na qualidade, ele vê a qualidade de vida espiritual que essa igreja possui. E a única maneira da igreja se manter crescendo, se manter edificada e se mantendo como presença de Deus, carregando a presença de Deus na terra, ela só consegue fazer isso através dos dons. Os dons é justamente para isso. Agora você observa a importância dos dons, né? É vida, é os dons que dão força à igreja. Por isso a igreja precisa exercitar os dons, para que Deus permaneça morando na terra e a igreja possa crescer e se edificar. Eu falei isso aqui, falei da necessidade de nós sabermos o dom que possuímos, porque se você não sabe o dom que tem, esse dom se torna ineficaz dentro da igreja, porque todos nós como igreja temos dons. Todos nós que estamos aqui na condição de crente, nós recebemos dons do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não fui batizado, eu não falei línguas lá quando não houve o batismo, eu não falei língua. Independente disso, você tem dons. Porque não existe só dons do Espírito Santo que vem após o batismo. Existe uma série de dons na Bíblia e você tem dons do Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas esse dom se torna ineficaz se você não sabe o dom que você tem. Então você precisa ter ciência, descobrir o dom que você tem, porque há pessoas, e eu sei disso, que já ouvi muitos deles falando, eu não sei o dom que tenho. Eu fico sentadinho aqui, eu fico olhando lá, poxa, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu sou tímido, eu tenho uma vergonha tremenda. Deus me livre eu pegar naquele microfone, está repreendido, está amarrado. E você acha que por conta disso você não pode exercer uma atividade na igreja. Mas você tem a mesma importância aí onde está exercendo o seu dom do que eu que estou pregando aqui. O que você tem é que saber, você foi chamado para quê? Qual é o seu dom? Então é importante você conhecer, você saber qual é o seu dom. Você tem. Agora, se você não sabe, ele não tem eficácia.
Se você não sabe, você não está contribuindo para a igreja crescer, você não está contribuindo para a igreja se edificar. Por isso que você precisa exercitar o seu dom para você fazer parte do plano. Esse plano que Deus tem para mim e para você, nasceu na mente eterna dele. Você faz parte disso. Você também não pode subjugar o seu dom. Eu disse isso aqui na semana passada. Você não pode, quando digo subdesenvolver o seu dom, é você não desenvolver o dom na explosão que precisa. É você acreditar que você só pode ser usado por Deus na hora que você quiser, e não é. E você, quando for usado, tem que ser usado mesmo numa entrega total, com uma explosão para a coisa acontecer, porque é dessa maneira que Deus quer lhe usar, do jeito que você é, respeitando a sua capacidade e o seu temperamento. Você pode ser usado numa explosão do Espírito Santo, se você assim desejar. E por último, é desprezar o dom, é o que Paulo fala aqui, que é não estimar o dom, é não considerar o dom. Eu disse isso aqui na semana passada, falei da fonte dos dons na Bíblia, porque aparecem 3 fontes que provêm de um único Deus. O dom, ele pode ser adquirido através do aprendizado, eu dei o texto aqui. O dom, ele pode ser de uma genética, você já nasce com dom, baseado no capítulo 4, verso 8 de Efésios, só para a gente relembrar uma coisa, o outro, e os dons do Espírito Santo. É importante até que, se você puder anotar, porque a minha ideia é trabalhar de uma forma didática. Eu acredito que o aprendizado é importantíssimo. Quando você consegue anotar, é mais fácil para você assimilar, é mais fácil para você aprender. Então eu disse aqui, inclusive, de alguns passos para nós termos assim, nos ajuda a saber o dom que possuímos. Hoje eu quero falar da necessidade de nós valorizarmos os dons. Ainda na minha introdução, eu acho importante nós falarmos da necessidade de valorizarmos os dons, porque nós temos dons que devem ser valorizados. Além de Paulo tratar do fator desprezar o dom, existem algumas atitudes negativas que contribuem para a desvalorização dos dons. Eu quero falar sobre essas atitudes negativas. Eu preciso muito que você fique atento, que você não durma, porque isso aqui pode dar um norte diferente na sua vida. Porque o propósito que Deus tem para você, você pode ter certeza que os seus dons estão incluídos lá. Você está comigo aqui? Olha só algumas atitudes negativas que desvalorizam os dons. Número 1, vamos lá. O que está escrito aí? Vou falar 1, 2, 3, você fala, vai, 1, 2, 3. Satisfação própria. Satisfação própria é quando nós exercemos o dom apenas porque gostamos. É fato que a satisfação faz parte do exercício dos dons. Você tem que fazer e sentir prazer. Mas não é apenas gostar. O seu dom, ele tem que ter um resultado. É necessário que ele produza resultado. Qual o resultado? Crescimento e edificação. Qual o resultado? Porque se você desenvolve o seu dom, o seu ministério, a sua atividade, e você não vê o que você faz avançando, crescendo ou se edificando, possa ser que você está exercendo mais por uma questão de egoísmo, de vaidade, porque você gosta, porque você acha bonito, porque é bacana, porque tem expressão, mas não tem resultado. Então, se não tem resultado, é mais uma satisfação própria, porque tem que ter resultado o que você faz. Você está entendendo o que eu estou falando? Existe uma variedade de dons que, se você não tiver cuidado,
você pode estar muito bem enganado com relação à maneira de exercê-lo. Às vezes você está exercendo uma liderança, porque tem o dom de governo, tem um dom de presidir. Romanos capítulo 12, versículo 8, fala do dom de... Vê o versículo 8, só para a gente andar. Romanos 12, 8. Dependendo da tradução, o que exorta, ele está falando dos dons. A partir do versículo 6, ele fala dos dons. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, se for numa Bíblia, numa outra linguagem, aqui que James, por exemplo, acho que ela fala o que governa. Aqui é o que preside, mas tem também o que governa. Aí, o que exerce o quê? Liderança, cooperar com generosidade. Se é exercer, então você pode estar exercendo uma liderança até a longo prazo e você não vê nada acontecer. Você acha bacana, está na frente, você acha bonito, mas você não vê o grupo, a equipe, ela se desenvolvendo, ela crescendo, ela é edificada. Pode ter alguma coisa errada ali. Talvez você pode estar numa outra área, que Paulo fala aqui também, em Romanos 12, 6, a área de ensinar. E você está ensinando, mas a coisa não flui, você até demonstra muito conhecimento, porque ensinar não é demonstração de conhecimento. Ensinar é fundamentar a base, ensinar é doutrinar. Então você até passa, demonstra muito conhecimento, mas você não ensina nada. Você até consegue encantar o seu público, você encanta, mas você não edifica. Porque a gente tem essa questão no nosso meio. Às vezes aparece alguém falando muito bonito e falando no aramaico, no grego, no hebraico, porque o nosso povo já tem dificuldade com a língua portuguesa. A gente fica meio maravilhado. Meu Deus, ele sabe muito. Mas no final você aprendeu o quê? Não aprendi nada. Então a pessoa às vezes fala muito bem para demonstrar conhecimento, para alisar o seu ego, para a sua satisfação própria, mas não resulta em crescimento e edificação. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu já dei um exemplo aqui, muito tempo atrás, de um debate, de uma eleição que houve, há uns 20 anos atrás aproximadamente, se não mais, para a presidência da República. Aí estava lá o Serra, o Lula, o Garotinho e o Ciro. Foi um debate, e eu, no sábado à tarde, eu ia dar aula, e no debate, eu observei que o Ciro falava muito difícil, eu não entendia a proposta do Ciro. Ele falava difícil, aquela coisa toda. E aí, quando chegou no sábado, na sala de aula, eu estava tirando o material para dar aula da pasta. E aí eu falei assim, gente, e aí, o debate ontem, o que vocês acharam das propostas que foram feitas pelos candidatos? Aí o irmão falou assim, não, eu gostei disso, daquilo. Aí o outro falou assim, eu gostei do Ciro. Aí eu achei aquilo, falei, ué, sério mesmo? Você entendeu a proposta do Ciro? Ele, não, na verdade eu não entendi nada que ele falou. Pô, mas ele fala bem pra caramba. Você está entendendo? Então, às vezes você fica encantado com o que a pessoa fala. Fala bem, prega bem, tem uma boa oratória, uma boa homilética, tem uma linguagem refinada, mas você não aprende nada, você não entende nada. Isso faz bem para ele, mas não faz bem para o corpo. O corpo não cresce, o corpo não se edifica. Porque principalmente no nosso meio, não adianta você falar para doutor. Nós somos pessoas simples. É melhor falar para o simples, que até o doutor entende. Então você tem que observar se você não está exercendo dom só para lhe satisfazer. Você gosta, mas não edifica ninguém. Não contribui para o crescimento de ninguém. Isso é uma atitude negativa. 2, passividade. Aí, ó. Passividade. Ausência de ação de cada um de nós no exercício dos dons. Porque sabe o que acontece? Às vezes nós achamos que para o exercício do dom, presta bem atenção aqui, a obrigação e o compromisso do desenvolvimento e resultado dos dons é uma responsabilidade exclusiva do Espírito Santo. Nós não temos participação nenhuma. Muita gente pensa assim, então a hora que Deus quiser me usar, Ele vai me usar. Eu não preciso fazer nada, eu faço cá. A hora que Ele quiser me usar, eu levanto. E não é assim.
É fato que tanto os dons como nós não temos vida própria. É o Espírito, dependemos do Espírito Santo. Porém, existe uma participação minha para os dons se manifestarem. Também é claro, eu abro um parênteses para dizer que quando Deus quer nos usar, Ele nos usa. Mesmo eu não querendo, Ele nos usa. Mas isso não é regra. Isso é exceção. Deus usou uma mula, mas isso não é regra. Isso é exceção. Não é possível cada mula que você vê, Deus vai usar essa daí também. Vem outra lá, vem outro profeta. Não, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a regra é você participar da manifestação dos dons. Não é só você achar que Deus vai lhe usar na hora que você achar que, ou na hora que Ele quer, melhor dizendo. Não, depende de uma participação sua também. E nessa participação você entra como? Você entra orando pelo dom que você tem. Semana passada eu falei que se você não sabe o dom que você tem que orar. Para o Espírito Santo te revelar. O Espírito Santo te revelou, você continua orando pelo dom que você tem. Você jejua pelo dom que você tem. Você consagra a sua vida por conta do dom, do seu ministério, da sua chamada. Você está comigo aqui? Você vai aprimorar o dom que você tem. Aí é que entra a sua participação. Porque se você não aprimora, o dom é uma ferramenta. Escuta o que eu vou te falar. O dom é uma ferramenta que Deus nos confiou para exercer um ministério, para contribuir para o crescimento e edificação da igreja. Então, o dom é uma ferramenta. E uma ferramenta, ela precisa ser trabalhada. Eu tenho, por esses dias lá em casa, eu precisei usar aquela chave que o bombeiro hidráulico trabalha, aquela... É grifa ou grife? É isso aí. E aí, na hora que eu fui pegar na caixa de ferramenta, que eu não uso esses troços. Aí, quando eu fui pegar para usar, não consegui abrir. Estava emperrada, né? Estava emperrada, não consegui. Aí eu peguei um óleo lá, aquele óleo cinza. Qual você lembra do óleo cinza? Óleo de mar. O pessoal da antiga, os mais novos. E aí peguei lá, dei 3 pinguinhos. Daqui a pouquinho começou a abrir e fechar. É mais ou menos assim. Se você não trabalha o dom, ele fica emperrado. Você precisa deixar óleo. Quantos estão comigo? Quantos podem levantar a mão aqui? Quanto? Para o dom ser aprimorado. Porque senão amanhã, quando for necessário ele te usar, não vai. Não vai, irmão. E aí muitos no nosso meio pensam assim, eu perdi o dom. Eu tinha um dom de profetizar, perdi o dom. Tinha um dom de ministrar, perdi o dom. Meu dom, como é que perde dom, irmão? Eu estava pensando, como é que perde dom? Será que você vai andando assim, no meio do caminho, você... Ué, gente, perdi o dom. Será que é mais ou menos assim que perde o dom? Ué, estava no meu bolso. Perder dom? Aonde está isso? Porque eu falava línguas estranhas, variedade de língua. Aonde está isso na Bíblia? Romanos 11, 29. Vamos lá. Porque os dons e a vocação de Deus são sem Deus te deu, ninguém tira. Deus deu o dom, Ele não tira o dom. Deus tirou o dom. Deus não tira, é sem arrependimento. Deus não dá o dom e depois fica olhando. Poxa, dei mole. Não era para ter feito isso. Meu Deus do céu, agora já era. Agora não tem. O dom que Ele dá é sem arrependimento. Está aí em você. Está dentro de você, tem que ser ativado, reacendido, está aí dentro de você. Não tem essa que eu perdi, você não perdeu nada, está em você, o dom está em você. Quando você não entende, irmão, ele só está emperrado, você tem que deixar descer óleo aí, óleo do céu, azeite do céu, para Deus te usar com dom.
Aprimora o dom, trabalha o dom, pô. Você tem que habilitar o seu dom. Capacitar ainda mais o seu dom, ainda mais nos dias de hoje. O que se tem de recurso para você aprimorar o seu dom, para você ser uma ferramenta afinada, ou um instrumento, melhor dizendo, afinado nas mãos de Deus. Aprimora o seu dom. Tem tanto recurso hoje, irmão. Eu fico observando uma quantidade bacana de pessoas que se preocupa com o ministério que tem, que investe no ministério que tem, para que possa aprimorar o seu ministério. As meninas do louvor não estão aí, a Gabi foi atendida hoje no médico, né, pastor? Foi no dentista, por esse motivo nós estamos aqui. Mas eu estava vendo outro dia desse a Gabi, a Nádia, a Leia, estão fazendo um curso de canto, uma coisa mais. É isso aí, aprimorar o dom. Eu vim conversando com o pastor Mateus agora no carro, e você viajou para onde? Foi até proposital, eu puxei a conversa. Você viajou para onde naquele dia, lá no Diante do Trono, lá para BH, para quê? Aprimorar o dom. Aprimorar o dom. Você é um líder, você exerce uma atividade de liderança na igreja, você tem que aprimorar. Não acha que você é líder e não precisa aprender mais nada. Coitado de você. O que é ser líder? Quais as qualidades essenciais do líder? Qual a visão do líder? Você tem que aprender, tem que sentar para aprender, para você poder liderar, tem que aprimorar. O fato de você ter o dom não indica que você não tenha que aprender mais. Você precisa sair da passividade, essa ausência de ação. Passividade é isso, ausência de ação. Você não toma mais atitude nenhuma. Foi chamado e parou, vai se quebrar qualquer hora dessa. Irmão, até dom profético, não se escandaliza com o que eu vou falar com você não. Até dom profético você precisa aprender, está atualizado. Olha o que Paulo fala no capítulo 14, verso 31 de 1 Coríntios. Vê se ele não fala isso. Ele está narrando os dons de profecia. Ali ele trata muito do dom de profecia e o dom de variedade de língua. Aí ele fala assim, portanto, isso aí é o 31? É, né? Portanto, procurai com zelo os melhores. É o 31? Vê se é o 29. Onde ele fala dois ou três, os outros aprendem. Uma coisa assim que ele fala. Deixa eu ver aqui, irmão. Tenho que aprender também. É o capítulo 14, irmão. Me ajuda aí, gente. Todos poderiam profetizar, os espíritos, porque não. As mulheres, se querem aprender alguma coisa. Não é. Quem achou? Oi? E falem dois ou três. Ele está falando sobre dom de profecia. Qual versículo está, irmão? 29 mesmo? E fale 2 ou 3 profetas e os outros? Não. Ele fala 2 ou 2 profetas e os outros aprendem. Tem uma tradução, tem aí. Vamos ler aí, eu vou achar aí. Em nome de Jesus, irmão. A gente sai daqui amanhã, mas vamos sair. Se alguém falar em língua no 27. Oi? 31? Isso, 31. Eu falei 31, não falei, irmão? Falei 31. Porque todos poderei profetizar um depois dos outros, para que todos, vê se aí saiu, 31. Para que todos aprender a profetizar. Você observa, ele está falando para quem tem dom de profecia. Existe a necessidade, até você que exerce dom de profecia, você está contextualizado até para profetizar. Eu lembro, e a minha palavra é muito prática para a igreja, muito prática, não tem nada de teologia, é prática. E eu lembro que muito tempo atrás eu estava num determinado lugar e uma pessoa profetizando, ela falou assim: e eis que eu vou fazer um reboliço no meio de vós e tererê. Aí quando acabou o culto, alguém que estava do meu lado falou: rapaz, aquilo ali não foi de Deus não, fazer reboliço.
Reboliço é confusão, e Deus não é Deus de confusão. Eu falei, não, meu amigo, você se engana. A pessoa que está profetizando, ela entende que reboliço é movimento. Então, ao ser inspirada pelo Espírito Santo, ela manifesta assim, porque o Espírito Santo não trabalha a língua portuguesa, não. Na hora de falar, ó, não. Não é reboliço. Não é assim. Então, existe a necessidade de você estar contextualizado, até para no dom de profecia você saber o que você fala. Você está comigo aqui, sim ou não? Porque no dom de profecia, Deus não rouba o seu entendimento. Não é igual na curimba. Que na curimba o diabo rouba o seu entendimento. Aí você, quando digo você, assim, o indivíduo anda por cima do vidro, fuma charuto, xinga, tira a roupa. Depois, quando vem, ele não sabe de nada o que aconteceu. Com relação a dom, não. Você tem entendimento no dom de profecia. Você sabe o que está acontecendo. Deus é responsável pela inspiração e você é responsável pela manifestação. Mas o seu preparo na língua é pequeno. Então você fala o que você entende, o que você sabe. Então até aqui você tem que aprender. Até no dom de profecia você tem que aprender. Como é que no exercício dos dons ministeriais, prático, você não quer aprender? Você não quer sentar? Hein? Você não quer absolver, compreender para você poder exercer? Está cantando, vai fazer uma aula do canto, vai aprender a aconselhar se você tem um dom de conselheiro, vai aprender a edificar se você tem um dom de edificar, e outros dons que tem, que nós vamos falar depois aqui. Eu acredito que você vai se achar. Então está aí, uma atitude negativa, é a passividade, é você não agir para você exercer o seu dom. Isso não é só na igreja não, até na vida secular. Senão você fica lá atrás. Quem vai chegando vai te passando. Não pensa que eu já sei tudo, aprendi tudo, até na área que você acredita que domina. Tem sempre alguma coisa para você aprender. Passividade, qual é a outra? Desarmonia é uma atitude negativa para o uso dos dons. A desarmonia é quando você exerce uma função no corpo que está em desacordo com o seu dom. Você tem um dom para uma determinada coisa, mas a sua função é outra. Isso pode até acontecer de você exercer um lugar na igreja onde você não tem um dom para aquilo. Às vezes você pode preencher uma necessidade da igreja. Você pode ser colocado em um determinado lugar pela liderança da igreja, porque não tem ninguém para ser usado ali, você entra. Amém. Porém, o seu dom não é aquele. Isso vai ser por um determinado tempo. Mas a sua função tem que estar de acordo com o seu dom. Senão não vai. Você quer ver na prática? É o que mais tem exemplo na prática. Você vê assim, às vezes você vê as igrejas que trabalham com departamento, vai cantar. Isso aí eu via muito. Ministério, as mulheres vão cantar. Aí todo mundo levanta aquele monte de mulher. Aí a regente, aquele hino pancadão do Pentecoste mesmo, né? Aí a regente. Nossa, aí não tem pegada, não tem nada a ver, está na função errada. O dom dela não é esse. Tem que vir igual o Natanzinho. Natanzinho já vem já chutando para lá, olhando o braço para cá, vira para lá e vem para cá também, lá que vira. Daqui a pouquinho você está também, opa, aleluia. É ou não é? Eu gosto do Natan quando está na frente, que ele vem embora. Às vezes a música não está nem nessa pegada não, mas ele vai nessa pegada. Às vezes a música está assim, devagarzinho, ele está... E a gente vem também, mas é isso aí, pô, tem que vir com vontade mesmo. Está errado não, é por aí mesmo. Amém ou não amém? Amém. É isso aí, rapaz, tem que botar para quebrar. Aí ficava assim, irmã, aleluia, glória a Deus, é verdade, né? Irmão, vem mesmo com... Explode a tampa da chaleira. Bota para quebrar mesmo, vem para arrebentar mesmo. Quem está lá atrás vai se contagiar. Meu Deus do céu, não estou escutando nem a música, mas deixa eu balançar a cabeça.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não sabe nem o que está acontecendo, meu irmão. Mas é para botar para quebrar mesmo. Não pode haver desarmonia. Deixa eu correr, que ainda tem que orar. Dom estrela. É quando o indivíduo acha que o dom dele é superior ao dom do outro. É quando você julga na igreja que tem um dom superior ao outro. E todos os dons na igreja são necessários. Todos os dons na igreja são importantes. Todos os dons na igreja devem ser considerados. Porque nós criamos uma cultura de até idolatrar as pessoas que têm dom de revelação na igreja. Só falta canonizar quem tem dom de profecia, quem tem dom de quem revela, só falta canonizar, como se esse dom fosse superior aos outros dons. Todos os dons devem ser considerados. Você está comigo? Quando Paulo fala no versículo, acho que é 31 mesmo, se não é o 31 de 1 Coríntios 14, Paulo fala que nós devemos procurar o dom de profecia, porque a igreja de Corinto não tinha controle com os dons, queria fazer uso só dos dons de variedade de língua. Então Paulo, para tratar de um equilíbrio nos dons, ele fala, vocês têm que profetizar também, mas não existe dom maior do que o outro, todos são importantes. No capítulo 12, a partir do versículo 27, ele já mostra a igreja como um corpo, um conjunto de membros interdependentes. Isso é um corpo, onde um depende do outro. Aí ele vai falando ali, vem cá, se todos fossem ouvidos, como seria com o olho? Mostrando que tudo é necessário. Eu ouvi alguém dizendo um tempo desse atrás, que pelo fato de ele não ter tido um problema no dedo mindinho, foi cortado, ele não tinha estabilidade quando ficava em pé, o dedo mindinho. Então é importante. Você está comigo, sim ou não? Independente do seu nível e da expressão do seu dom, você tem importância. O seu dom é tão importante como qualquer um outro dom. Não tem essa do seu... Por isso que a gente tem que ter cuidado. Que tem gente que está atrás de um dom onde tem expressão. E o dom que Deus lhe deu, ele é importantíssimo no corpo de Cristo. Uma outra coisa, é a independência. Isso aqui também é muito importante. Porque para você viver exercendo o dom, você depende do Espírito Santo. Era para você dar um glória a Deus agora. Se você quer viver desenvolvendo os dons, você precisa depender exclusivamente do Espírito Santo. Agora, você sabe qual é o problema? É que muita gente, às vezes por conta das experiências no mundo espiritual com os dons, a prática do exercício dos dons, muita gente, às vezes, ele confunde a capacidade humana com a capacidade divina. Aí ele quer desenvolver dons fazendo uso dos seus recursos naturais. Você entendeu o que eu falei aqui? Dos seus recursos naturais. Aí ele não ora mais, porque ele confia na capacidade dele. E é fato. Você pode exercer uma atividade dentro da igreja sem até pedir ajuda do Espírito Santo. Mas tem uma hora que a casa cai. Tem uma hora que a casa cai. E isso eu sei por experiência própria. Não foi ninguém que me disse. Eu namorava a Elizabeth, e nesse tempo assim eu já gostava muito de ler a Bíblia, cabeça boa para guardar as passagens. E talvez muitos aqui não saibam, mas eu já fui aquele canelinha de fogo também, e de aquela doideira mesmo. E aí eu chegava para pregar, começava a citar os textos, e a igreja... Mas acontece que nesse dia, talvez até em outros também, que eu não me lembro, mas desse dia ficou marcado, eu fui almoçar na casa da Beth no domingo, tinha sido chamado para pregar.
numa festividade, fechar a festividade no domingo. Irmão, semana toda nem orei, mais naquele tempo namorando, coraçãozinho apaixonado. Ei, nem orei. Semana, chegou no domingo, saí da escola dominical, fui para casa dela, batendo papo com o pai, conversando. Às 10 para as 6 eu saí de lá. Tomei banho, fui para a igreja, lá na Rua dos Bombeiros, lembro como se fosse hoje. Começou o culto, aí como eu era ainda auxiliar de trabalho, a gente não sentava no altar. Mas como pregador, a gente era levado para o altar. Aí fui subir, sentei, aquelas cadeiras ali atrás, aquilo ali era o sonho do Sidney Duque. Sentar ali, cruzar as pernas, botar a Bíblia no colo, aquela gravata com prendedor dourado. Sou o cara aqui em cima, meu Deus do céu. Todo mundo cantando, eu sério, porque pregador bom não fica toda hora dando glória a Deus e aleluia, fica sério, olhando. Todo metido a besta, envenenado pela vaidade, obreiro neófito, como Paulo diz a Timóteo, deixando-se envenenar pela soberba, ali confiando em mim mesmo. Aí, peguei a Bíblia, umas 8h15 mais ou menos, li o texto, comecei a falar, não deu 10 minutinhos, não deu 15, cadê? Sumiu tudo. Irmão, não conseguia falar nada. E dá glória, irmão, abre a mão, dá glória, irmão, recebe, irmão, aleluia, irmão, aleluia, e nada, eu, Jesus, tem misericórdia, aleluia, vamos, irmão, aí sabe o que eu fiz? Aquilo que eu falo aqui, vamos cantar, irmão, Espírito, bati lata, entreguei os 10 minutos antes das 9, 15 mais ou menos, sentei e comecei a chorar ali mesmo. Cheguei em casa, irmão, mas acabado, destruído. Aquele dia, Deus, tenha misericórdia. Eu comecei a pedir, Deus, tenha misericórdia. Me perdoe pela minha negligência, por não ter te buscado, por achar que eu sou autossuficiente, sabe? Não dependo do Senhor. Ali foi marcante. A partir daquele dia acabou. Eu vou falar para vocês aqui. Não tem um culto que eu suba nesse altar sem estar um friozinho na barriga. Alguém pode até achar natural, que é da nossa humanidade. Para mim é dependência do Espírito Santo. Tem que ter esse friozinho aqui na barriga. Senhor, tenha misericórdia. Hoje foi dia de estar ajoelhado. Senhor, tenha misericórdia. Me usa para falar com o teu povo. Me usa para falar com a tua igreja. Me dê uma palavra do céu. Me dê uma palavra do Espírito Santo. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, eu preciso do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, vai servir, vai exercer o seu dom. Espírito Santo, me ilumina, me ajuda, abre a minha mente, me dá uma palavra, me revela, porque a minha vontade pode não ser a tua vontade, me dá uma direção aqui, o que eu vou fazer? Você vai para frente tremendo, mas quando chegar lá, tenha certeza, você vai ser usado poderosamente pelo Espírito Santo. Não abra mão de depender do Espírito Santo. Vai cantar, vai na dependência. Vai pregar, vai na dependência. Vai ensinar, vai na dependência. Vai servir, vai na dependência do Espírito Santo. Não confie nos seus recursos naturais, não. Eles são falhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E por último, proibição. Aí é o versículo 31, vê se é 14:31. Não proibais. E eu termino a minha fala aqui, ainda vai faltar uns 3 pontos, mas deixa para outro dia. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Não tem aprendeis aí não? Vê o 31. Quando ele fala não proibar de falar em línguas. Me ajude, igreja. Ajude o seu pastor, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi? 14:39?
39 mesmo. Porque, irmãos, procurai com zelo profetizar. Isso é porque a tradução muda, a gente... Vai o 31, aqui, ali embaixo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não... É a proibição. Paulo está se referindo aqui a línguas estranhas, ou dom de variedade, como queiram. Mas Paulo está dizendo que os dons não podem ser proibidos. Nós não podemos proibir a manifestação dos dons. Você está comigo? Em hipótese alguma, nós podemos interpelar, parar, estacionar na frente dos dons ou dos ministérios que se levantam na igreja. Não tem essa. Porque se você não tiver cuidado, às vezes um grupo, principalmente quando a igreja tem um governo oligárquico, onde quem governa a igreja é a família do pastor, ou é um grupo exclusivo que faz todas as atividades e ficam impedindo os outros de exercer o dom. Pessoas que têm inclinação, aptidão, têm uma chamada, mas nunca conseguem um espaço porque tem alguém que fica impedindo, proibindo as pessoas de exercer o dom. Isso é perigoso demais. Você está entendendo o que estou falando? Eu também já pertencia a um ministério assim, onde havia uma dinastia religiosa. Eram 4 famílias que exerciam domínio na igreja. Você não conseguia fazer nada, que tinha que passar por eles, era só eles que faziam. E isso é um perigo quando as pessoas começam a tentar proibir os outros de exercerem uma atividade. Se foi chamado, deixa lá. Não fique intimidado com quem é chamado para exercer ministério na igreja, não. Porque tem gente que fica ali, cercando. Não deixa o outro cantar, não deixa o outro pregar, não deixa o outro fazer. Fica proibindo. E isso é um problema sério, porque se Deus tiver que colocar a pessoa lá, Ele vai colocar. Ele até mata quem está lá na frente, mas Ele coloca quem Ele quer. Por isso, eu considero uma coisa aqui. Você que tem o dom e ainda não está exercendo alguns dons da igreja, não fica desesperado, falando, é porque ninguém me dá uma oportunidade, é porque ninguém abre espaço. Na sua hora a coisa vai chegar, porque se você tem uma chamada, Deus vai te colocar lá. Continue aprimorando o seu dom. A sua hora vai chegar. Em algum momento a hora chega, pastor. Em algum momento. A gente sabe como é que essas coisas acontecem. Às vezes você tem alguém na igreja que prega. Nunca teve uma oportunidade na igreja que ele está. Aí num certo dia o pregador não vem. Aí você não tem ninguém para pregar. Alguém fala, chama fulano lá. Aí você chama, fulano vem, chega aqui, explode. Não adianta, Deus vai colocar você lá. Ah, porque eu não tenho oportunidade para cantar, eu quero cantar, e perereu, qualquer hora dessa eu vou pegar o microfone da mão desse pastor ali no púlpito e vou dar uma rasteira nele, mas eu vou cantar. Fica calma, vai chegar a tua hora. O dom não é do Espírito Santo? A igreja não é do Espírito Santo? Ele vai usar você, fica tranquilo, não se desespera não. Na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vai te tomar e vai te usar. Agora escuta, irmão, os líderes da igreja, não proíba. Vocês trabalham mais junto do povo do que eu no sentido de liderar departamento. Tem alguém bom lá? Levanta ele. Dá uma oportunidade para ele. Ele se sai bem, ele fala bem, ele canta bem, desenvolve bem, tem uma boa palavra. Chama ele. Fala aqui hoje, dá uma palavra aqui. E deixa ele crescer. Não fica com medo de perder o seu lugar, não, que o seu lugar ninguém tira. Foi Deus que colocou você ali. Ninguém te tira dali, pô. Irmão, por onde eu vou, eu falo. E já falei isso aqui sem modéstia. Tem gente, muita gente que prega mais do que eu aqui. Eu tenho certeza disso. Não me intimido. Meu lugar foi Deus que me colocou. Eu tenho que respeitar o dom que está sobre essas pessoas, o ministério que elas possuem, e fazer uso dela para a igreja crescer e se edificar. Eu não sou melhor do que eles não são melhor do que eu. O meu dom é importante, o dom dele é importante também. Vai chegar o seu lugar. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Aleluia.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus vai te levantar com seus dons aqui. Deus vai te usar poderosamente aqui. Não tem essa porque tem cantor bom, porque tem pregador bom. Não adianta quando Deus quer te usar. Quando Deus quer usar, não adianta. Ele pega um urubu e faz o urubu servir ao profeta. Ei, ele pega uma viúva que não tem nada para alimentar um profeta. Quando Deus quer usar, Ele usa. Eu sinto Deus aqui, irmão. E eu sei que essa mensagem está confirmando no coração de muita gente aqui. Está chegando a tua hora de Deus te levantar. Fazer uso da habilidade que Ele tem te dado. Eu gosto quando você levanta a mão, porque eu sei que eu estou falando para você. Vai chegar a sua hora. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Continua orando, continua jejuando, continua consagrando o seu dom, o seu ministério. Deus, tu me chamou para cantar. Vai chegar a minha hora e tu vai me usar. Tu me chamou para pregar, tu me chamou para liderar, tu me chamou para presidir. Vai chegar a minha hora. Esteja preparado para a hora, porque vai chegar a sua hora.